Boa noite, celebra-se hoje o dia da Páscoa. Está a começar o Telenotícias. Transportadores semicoletivos interdistritais na Zambésia estão satisfeitos com a crescente procura dos transportes por parte dos passageiros que pretendem passar as festas de ressurreição junto às suas famílias. A rota Quilimane-Mucuba está a ser a mais procurada por ser o centro da província de acesso a vários distritos. Os transportadores deste trajeto entendem que o fim de semana prolongado, aliado à Páscoa, na qual os cristãos realizam várias cerimônias, tais como batismo e casamentos, está a impulsionar o deslocamento de cidadãos, elevando assim a procura do serviço de transporte por parte destes. Em termos de movimento, em relação a outros dias, esses dias vai ser bom. Pelo menos um pouco. Pelo menos um pouco. Assim já será uma coisa de 4 carros. Esta hora é uma coisa que não era possível. Às vezes era um carro, 2, mas já estão a sair quase 4 carros. Sim, sim. Ao nível da província aqui, quais são os distritos que estão a sair mais carros? É Mucuba. Mucuba e Liquar são 2 distritos, mas bem mesmo é Mucuba. Mucuba é o único distrito que pelo menos tenta se viajar. Outros dias pior, pelo menos de ontem para hoje, o movimento está mais ou menos por causa do fim de semana prolongado. Mas o resto dos dias está pior, por dia só saem 5 carros, 6 carros máximo. O maior fluxo de passageiros está a ir para onde? Mucuba. Sim, Mucuba e Milães. Alguma razão para Mucuba ser o maior destino? É por ser... Aquele é um cruzamento. Aquele é um cruzamento. Quem vai a Nampula, quem vai a Milães, quem vai a Gurue. Então o centro é Mucuba. Sim, as pessoas que nós levamos aqui não são todos que vão a Mucuba. Só fazer ligação, sabe que partindo de Mucuba, apanhar ponto de partida para Nampula, pode ir a Milães, pode ir a Gurue. Então a partir de Mucuba, então o centro é Mucuba. Santos Domingos, transportador, diz que ao avaliar pela semana pode-se afirmar que está a ser uma boa em termos de receita. E isso anima os mesmos, tendo em vista que nos dias normais o fluxo é bastante reduzido. E espera que a Semana da Mulher possa ser ainda mais em termos de adesão dos seus clientes. Como é um fim de semana prolongado, né? As pessoas querem passar festa, coisa, Páscoa lá no outro distrito, casamento, pá. Por isso, pá, eu espero que hoje vai se movimentar mais também. Então, essa festa está a ser diferente dos dias normais. Sim, está a ser muito diferente mesmo, está a ser mesmo. Os maiores destinos quais são? É Quilimane e Mucuba, e Mucuba Quilimane. Aqui na Zambésia é a única rota que se viaja muito, porque é Quilimane e Mucuba, chega no Mucuba, ele pode chegar a ir a Gurue, pode ir a Milães, pode ir a Lugela. É a única rota mesmo, quando se anda muito. Nas primeiras horas do dia, vários cidadãos faziam-se aos terminais de passageiros com vista a deslocar-se para as suas terras de origem ou mesmo a dos seus conhecidos para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, segundo os cristãos. A secretária do Estado na Zambésia, Cristina Mafumo, diz que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo deve ser traduzida para os cristãos como um momento de reflexão sobre o ato de compaixão com o próximo. Em entrevista à nossa reportagem, a dirigente diz ser necessário que os cidadãos da província no geral saibam criar movimento de apoio aos compatriotas de outras províncias, como é o caso de Cabo Delegado, que sofre com o terrorismo e atualmente a situação calamitosa na província e cidade de Maputo. Tivemos inundações na zona sul, mais concretamente para a cidade e província de Maputo, a província de Inhambane. É neste momento que temos que demonstrar a nossa solidariedade. Mas também é neste momento que temos que orar muito, de modo a termos
a consolar os nossos irmãos vítimas de terrorismo em Cabo Delgado. Que Deus derrame muita força para eles e que continuem nesta caminhada. Cristina Mafumo, secretária dos Serviços de Representação do Estado na Zambésia, afirma que este é o momento de os homens viverem as boas ações de valorização ao próximo, distanciando-se de atitudes que não contribuam para o bem-estar social nas comunidades. Eu dizia que neste momento, Quaresma, de Páscoa, somos todos chamados a praticar obras de misericórdia, caridade, fazer um pouco mais para o nosso irmão, saber partilhar. E Zambésia tem uma experiência muito viva disso. Há um ano teve Fred, se conseguimos recuperar, alguém também tirou o seu pouco para poder vir socorrer, para demonstrar a sua solidariedade. Então é nossa vez também de podermos fazer este movimento para amparar os nossos irmãos, tanto em Cabo Delgado, assim como nas províncias que estão com estas inundações. Face aos fenômenos naturais e humanos que se vivem em alguns pontos do país, os cidadãos na Zambésia são chamados a dar ainda mais de si para ajudar o seu próximo. De zona centro, vamos para a zona norte do país, onde temos a informação que dá conta que os moradores do bairro de Namutekeliwa, zona do Campo dos Macondes, pedem a eletricidade de Moçambique em Nampula para o reforço da vedação no posto de transformação elétrica devido ao transbordo das águas. Os moradores de Namutekeliwa, na zona do Campo dos Macondes, têm vindo a reportar a situação às entidades legais para a sua devida solução. E a resposta não tem sido agradável porque o perigo continua iminente. E as pessoas, para contornarem esse lixo e poderem circular, a tendência era passar na extremidade. E o PT está na extremidade. Por isso até uma das crianças foi eletrocutada mortalmente. Há relatos de mortes causados pelo posto de transformação e nem com isso a empresa de eletricidade de Moçambique se predispõe a resolver esta problemática. Esperamos que esse assunto seja ultrapassado com a própria direção da EDM, porque já nos criou também acidentes graves e levou à morte a uma criança. Aquilo chocou o bairro todo. Os nossos entrevistados pedem igualmente o reforço da vedação com forma de mitigar o perigo iminente. Nós pensamos que a cerca deve ser reforçada com algum material em betão para impedir que as águas de chuva invadam a cerca. É o que acontece, como podem ver ali, quando chove a água fica acumulada e a tendência é para aquele lado onde está o PT. Iremos continuar a contactar e a interagir com as autoridades da EDM no sentido de nos ajudarem nesse processo. Há partes técnicas que nós não podemos mexer, que é o aspecto magnético da eletricidade, mas também sem autorização deles ninguém pode fazer a cerca em betão ali. Da província de Nampula, Cortez Mulher, FTV. E vamos desta feita para a zona centro do país e a informação que dá conta que o Partido Revolucionário Democrático de Moçambique acusa Issoufou Momad e Filipe Nyusi de usurpar machambas da população para extrair o ouro em Gorongosa. A acusação foi avançada por delegado político provincial do Partido Revolução Democrática de Moçambique, Mushakaiko Machado, durante a conferência de imprensa na cidade de Beira, na sua delegação política. No Parque Nacional de Gorongosa, o acordo de Issoufou Momad e Nyusi, no âmbito de paz efetiva, de DDR, tem interesse, buscou, primeiro, desmobilizar e desarmar e não reintegrar de forma social os guerreiros da Renamo, como deixar os homens pobres, desgraçados e marginalizados. Exemplo, Timóteo Marquinhos não tem segurança e não tem assistência medicamentosa.
condigno, o que faz entender a vontade de Suf Mamad, da Renamo Unida. Quer ver o Marquinhos morto. O Suf Mamad e Nussi assinaram retirada dos grileiros na base de Satungira, em Gorongosa. Porque os dois são sócios de uma empresa, os investidores são gestores do Parque Nacional de Gorongosa. Querem explorar os recursos minerais na sede de Gorongosa, tais como ouro, diamante e tramalina e outros tipos de pedras preciosas. Por isso, o Parque de Gorongosa está a colocar vedação em toda a área da Serra de Gorongosa, vedando os agricultores de não ter acesso às suas machambas para tirar os seus bens alimentares. Ainda durante a conferência de imprensa, o delegado político provincial do Partido Revolução Democrática de Moçambique condenou a atitude de vedação de espaço que a população efetuava a produção agrícola. Nós, RD Provincial de Sofala, condenamos a decisão da vedação das machambas. Apelamos ao governo de Sofala para urgente intervir no assunto e incômodo a reclamação das comunidades. Será da Gorongosa, como a forma de evitar uma insurgência popular em Gorongosa. Eu estou a falar simplesmente da Gorongosa. Eu estive lá em Gorongosa. Sim. Cheguei em Gorongosa, Satungira, visitei como delegado provincial de RD, fui ver aquela população e está a chorar. Está a chorar porque as suas machambas já foram vedadas. Importa referir que o Partido Revolução Democrática de Moçambique ainda continua a contestar a liderança de Suf Mamad. E os analistas do debate internacional dizem que os pronunciamento do recém-eleito jovem presidente do Senegal traz uma esperança para aqueles povo na região da África. As pessoas, na verdade, vão colaborar positivamente para que esses estados tenham um desenvolvimento aplausível. Os pronunciamentos do recém-eleito presidente de Senegal, na verdade, trazem uma esperança para aquele povo. Um povo que, na verdade, ambiciona um desenvolvimento exemplar, um desenvolvimento que, na verdade, vai englobar muitas pessoas, porque alguns líderes eleitos democraticamente, numa primeira fase, trazem um discurso muito bonito, como forma de diabolizar o antecessor para legitimar o exercício do seu poder. Mas depois, quando já estão no governo estável, neste caso, começam, neste caso, a criar uma situação que não favorece a população. O que significa que esses líderes acabam sofrendo a erosão da legitimidade, a aceitabilidade no seio daquele povo. E isso periga, neste caso, a sobrevivência dos regimes. Agora, vou para uma outra hipótese. A segunda hipótese é que ele, sendo um jovem, possuir duas esposas. Isso, de certa forma, nesta senda da ideia africana de querer resgatar vários valores africanos que foram perdidos ao longo da história. Então, se olhou para o Faye como sendo alguém que, de certa forma, é uma luz para esse resgate a essa poligamia, porque os Estados ocidentais conseguiram fazer uma coisa que é extraordinária. Ensinaram ao africano que a poligamia, ela, de certa forma, é abominável, mas que a homossexualidade, ela é normal. Instrumentalizados. Os países africanos continuam ainda a acreditar na formação. Eles entram com esse tipo, como estava a falar agora do Brasil, que Macron foi prometer lá a entrada de agência francesa de desenvolvimento com tantos milhões aí para apoio da gestão da Amazônia, dentro das coisas, mas na verdade o que está por detrás daquela agência, as ideologias que estão por detrás dali, são macabras. Como aconteceu com a entrada de Sarkozy, o antigo presidente da França, na Líbia.
Muammar Gaddafi abriu as mãos, deixou que a França entrasse com as suas agências naquele país. As agências entraram para instrumentalizar o povo. E o povo acabou aderindo e hoje está arrependido. É com esta nota que nós vamos observar um curto e brevíssimo intervalo. Caro telespectador, permaneça deste lado e nós já voltamos com mais informações da atualidade internacional. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, prendas de casamento com festas de arroz, Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Já se tiram da cara. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Estamos de volta à segunda parte do Telenotícias. 2 grupos armados na República Democrática de Congo comprometem-se em prover segurança dos civis em um acordo assinado entre as partes. Os grupos armados que têm vindo a dar apoio às tropas congolesas na defesa da região norte do país celebraram neste domingo um acordo humanitário no qual o chefe de Relações Externas do grupo Assistência Patriótica, Jimmy Butitsi, reitera o compromisso em respeitar a lei internacional e direitos humanos nas suas operações. E, por outro lado, o porta-voz do grupo armado, Guidon Marcelino Cuba, compromete-se em evidenciar esforços para não violar o acordo, embora admita que não será fácil. O representante do grupo humanitário Geneva Call, Alain Deletros, com experiência nos tratados de proibição de uso das minas terrestres, liderou cerca de 120 compromissos deste tipo de grupos armados em países como o Iraque, Myanmar e a Síria. Sobre as questões como a proteção das crianças, a violência sexual e a discriminação de género, afirma que o compromisso teve como objetivo de encorajar vários grupos a seguirem o mesmo exemplo e que a partir deste se promova mudanças de comportamento dos grupos armados, bem como encorajar outros grupos a seguirem os exemplos. De recordar que desde 1996 até 2024 morreram aproximadamente 6 milhões de pessoas entre civis e militares no Congo.
Ainda na atualidade internacional, o Papa Francisco apela aos países do mundo o respeito pelos princípios da lei internacional. O Sumo Pontífice falava na celebração da cerimônia de ressurreição de Cristo na Santa em Brasília, de São Pedro, em São Paulo. Quando da celebração da missa em Basília de São Pedro, em Roma, alusivo à ressurreição de Jesus Cristo, o Papa Francisco manifestou seu descontentamento face aos conflitos e ameaças à humanidade, com o maior destaque Rússia e Ucrânia, e pede a libertação de reféns entre os dois países. Para além do pedido de cessar fogo entre Israel e Gaza, pede também ajuda humanitária imediata para se socorrer as vítimas. O Papa solidariza-se pelos afetados pelas guerras, principalmente as crianças que se esqueceram de como sorrir, disse o Papa, pedindo respeito pelos princípios da lei internal. A paz nunca se fez com armas, mas com mãos estendidas e corações abertos, disse o Papa, tendo sido brindado com aplausos de cerca de 30 mil pessoas que escutavam-no em Vaticano. É com esta nota que nós marcamos o ponto final do Telenotícias. O vazio da sepultura virou a luz do amanhecer, sedes fiéis até o último dia, porque Jesus nos deu um legado de fé e esperança. Feliz Páscoa, fique bem, boa noite, até amanhã.